Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diego Matos agradece por uma libertação ocorrida durante uma adoração na missa do Clube da Evangelização. Está aqui para agradecer, como a gente precisa ter um coração agradecido. Boa noite, padre. Me chamo Aguinaldo e minha esposa, senhora Maria Cristina, somos da cidade de Sorocaba. Acompanhamos todas as quartas-feiras a programação da missa do Santuário do Pai das Misericórdias. Confesso que antes nem imaginava que pudesse acompanhar e ter essa oportunidade de estar junto à Canção Nova nas orações. Mas nos últimos anos passamos por várias dificuldades em nossa vida, financeira, pessoal.
e sou desempregado há mais de 2 anos, inclusive devido a essa bendita pandemia. Perdi meu emprego e de lá para cá não consegui mais trabalho, mas tivemos algumas graças alcançadas, graças ao nosso Pai. E as orações que sempre acompanhamos pela TV, na Canção Nova, acreditamos firmes em oração, pedindo ao Pai que abrisse nossos caminhos e buscar a felicidade. Confesso que muitas vezes perdi a vontade de acreditar em mais nada, mas não podemos deixar que o outro lado nos atinja. Temos que acreditar no poder do Espírito Santo. E a família está sempre protegida pelo sangue de Jesus. E assim caminhamos frente. No mês de fevereiro passado, fizemos 31 anos de casado e não pudemos comemorar devido às circunstâncias. Mas hoje estamos aqui para agradecer por tudo que tivemos e fomos abençoados. Ainda não atingimos nosso objetivo, mas para Deus nada é impossível. Por isso estamos aqui hoje para agradecer a todos e a tudo, pois o sangue de Jesus tem poder. E é só acreditar, não é fácil, mas temos que ter fé. Muito obrigado, inclusive pela Canção Nova, por nos dar essa oportunidade de estarmos em momentos de oração e de fé. Aguinaldo e Maria Cristina, que não recebeu nenhuma graça ainda, mas está aqui na fé agradecendo. Cadê eles? Vamos aplaudir. Deus abençoe, Deus abençoe. Gratidão gera milagres. Em julho de 2017 fui diagnosticada com trombose na fase inicial. Fui submetida ao tratamento, mas esse período não podia engravidar devido aos remédios. E não era possível sequer uma gestação. E nosso sonho de sermos pais. E pela medicina, mesmo depois de 6 meses de tratamento, era perigoso engravidar. Isso foi um balde de água fria sobre o nosso sonho. Mas temos muita fé em Deus e para Ele tudo é possível. Começamos a participar das missas com o padre. O padre Roger estava aqui no momento. Pela TV foi tocada quando ele dizia que Deus lhe mostrava um casal, olha a força da palavra, que queria engravidar, mas a medicina tinha colocado muitos obstáculos decorrente a alguns tratamentos. E naquele momento Deus estava curando tudo que foi diagnosticado pelos médicos e que até o mês seguinte eu iria ser curada e Deus iria nos presentear com um filho. Coração bateu acelerado, ansiedade foi maior de recebermos a cura. Em 2018 recebemos a promessa de Deus em nossa vida e o nosso bem mais precioso. Nasceu no dia 12 de outubro, após o seu nascimento, tive uma hemorragia, mas segurei mais uma vez nas mãos de Deus, pedi a cura mais uma vez e fui recuperada e curada. E hoje, pela honra e glória do Senhor, estamos aqui com a nossa filha cheia de saúde. Para Deus tudo é possível. Cadê esse casal abençoado? Levanta a mão aí, olha aí a nossa filha aí, vamos aplaudir. Bendito seja Deus. Tem vários e vários outros testemunhos, mas eu coloco tudo na graça do Senhor e fiz questão de ler esses iniciais para que nós tenhamos cada vez mais essa certeza. Para Deus tudo é possível. Neste tempo da quaresma, que nós estamos trabalhando tão forte, a oração, tempo de rezar mesmo, o jejum, das mortificações, e o tempo da caridade e da esmola, na nossa oração peçamos essa graça, de renovar a nossa fé, e acreditar que para Deus tudo é possível. Quando eu lia o testemunho da irmã falando da trombose, lembrei logo da nossa irmã, e eu peço mesmo nessa noite, esse pedido da Canção Nova, reze pela Sabrina. Qual é o nome? Qual é o nome? Vamos rezar nessa missa, vamos colocar nesta comunhão, clamar mesmo, mas também ter a coragem de dizer: Senhor, realiza o que Tu queres, o querer de Deus. Neste tempo da quaresma eu tenho pedido muito essa graça, de trabalhar no meu coração esse entendimento que Ele sabe o que é melhor. É fácil?
É fácil? Não é fácil, mas é possível. E diante dessa certeza, peçamos a graça da docilidade de vivermos a palavra do Senhor. Segunda semana da Quaresma, estamos aí às vésperas de celebrar São José. Ao decorrer de toda essa celebração, vamos pedir a sua intercessão. Mas de maneira especial nessa missa, peçamos a graça da fidelidade para com a palavra de Deus. José, que foi um homem dócil e obediente à palavra do Senhor, obediente à palavra de Deus. Todo aquele que se põe a serviço da palavra de Deus, acaba por provocar. Todo aquele que se põe diante da palavra, em viver a palavra, se acaba por provocar a rejeição de adversários. O próprio Senhor disse que todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um desafio. A vivência da palavra, colocar a palavra em prática. Mas na adoração nós rezávamos o que está em Romanos capítulo 8, quando lembrávamos que os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Então vamos enfrentar pela força da palavra tudo o que precisa ser enfrentado. Mesmo que as calúnias, as difamações, mesmo que tudo aconteça. Olha que forte a primeira leitura. Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Vinde para o atacarmos com a língua. A língua é um objeto de ataque antigo, né? E como neste tempo da Quaresma nós temos que pedir a graça da docilidade. A gente até fala assim, deixar de ser linguarudo, né? Olhe para quem está do seu lado e fala assim, deixa de ser linguarudo. Ai, padre, eu não sou. Tu não tem língua não, bendito? E ainda bem que a gente só tem uma, né? Porque a gente tem 2 ouvidos. Imagina se tivesse 2 línguas. Sangue de Jesus tem poder. E como nós precisamos, este tempo da Quaresma, trabalhar a nossa língua. Silenciar. Vinde para o atacarmos com a língua. E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Quanta coisa, quanta conspiração contra um homem de Deus. Quantas coisas contra uma pessoa que estava buscando viver a palavra. É o desafio que nós travamos. Quando deixamos a inveja, o egoísmo, a língua tomar conta, o julgamento. Se você lembrou bem, neste final de semana, em um dos dias, foi o sábado, foi o último dia da primeira semana, falava na liturgia, com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Muito cuidado. E não podemos fazer de conta. Já vou de cheio no Evangelho, quando começaram a discutir quem ia ficar à direita. E aí chega a mãe dos filhos de Zebedeu, aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se piedosamente e ali perguntou: Jesus, o que tu queres? Ela respondeu: manda que meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: mas sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: sim, podemos. E Jesus respondeu: realmente, de fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àquele para os quais Ele os preparou. Aí os outros, quando os outros discípulos ouviram, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Irritados por quê? Porque ficaram com inveja. Queriam também. Grande desafio neste tempo, meus irmãos. Neste tempo de transformação. Quaresma não é tempo de transformação?
não é tempo de mudança de vida, de deixar de lado o que nos atrapalha, o pecado que nos envolve. O grande desafio neste tempo quaresmal é termos a coragem realmente de clamarmos pela força da palavra uma vida nova, deixando os julgamentos, deixando a língua afiada, deixando a inveja, o rancor, o ódio, tudo que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, e voltarmos para o Senhor. Tenho buscado lembrar diariamente, nós já estamos aí, há 15 dias já iniciamos a quaresma, e tenho lembrado diariamente a profecia de Joel, da quarta-feira de cinzas. Não vamos esquecer, a primeira leitura diz: voltai, é o próprio Senhor falando, voltai para mim, de todo coração. Eu estava nesse final de semana, na missão de Cuiabá, da Canção Nova, em Várzea Grande, celebrando os 30 anos da missão, e lembrava muito desse mosaico do Pai das Misericórdias. Celebrar a quaresma, vivenciando aqui no santuário, estando aqui diariamente nessa missa, com essa leitura na cabeça: voltai para mim. É o próprio Deus dizendo: volta para mim, volta de todo o coração. É o Pai de braços abertos, esperando a cada um de nós, filhos pródigos, voltar para o Senhor, deixando de lado tudo e assumindo a nossa vocação, entendendo que nós temos uma missão, um serviço, como diz a própria leitura, e o Evangelho deixa claro isso: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um resgate em favor de muitos. O grande desafio de assumir cada vez mais a nossa missão, o nosso chamado, a nossa vocação. Hoje pela manhã cedinho, rezando esta missa, já nos preparando, pedindo a Deus que nos conduzisse, e ali eu rezava, pedia ao Senhor uma palavra. Me veio isso, essa palavra que eu tenho buscado também dentro dos meus exercícios quaresmais, trabalhar essa força, a minha vocação. Qual é a tua vocação? O teu chamado? O diácono tem a sua família, tem um serviço na igreja, é diácono da igreja, está a serviço do altar. Inclusive quando eu comecei a engasgar, eu quase dizia: diácono, prepara que o senhor vai fazer a homilia, porque eu estou bem rouco. Aí na hora do oremos, não sei se você viu, um bicho entrou na minha garganta. O cão é o bicho atrevido. Eu não sabia se eu falava, se eu botava o bicho para fora, mas graças a Deus ele foi-se. Eu já ia dizer: diácono, se prepara, serviço do altar, tem um chamado, uma vocação. Cada um de nós precisamos trabalhar neste tempo, assumindo a nossa missão, assumindo o nosso chamado, com desejo de vida nova, deixando de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, assumir a nossa vocação cristã, e não ter medo de assumir quem somos. Nunca esqueço, certa vez, o Tiago, que está aqui, deve lembrar muito bem disso lá em Cuiabá, eu celebrando no rincão, eu dizia assim: quem não assume, some. Quem não assume, some. E é preciso que nós assumamos quem somos. Eu sou Padre Bruno da Canção Nova, católico, apostólico, romano, mariano, carismático, renovado, praticante. Quem sou eu? Quem é você? Qual a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Neste tempo de quaresma, onde nós precisamos deixar tudo de lado, volto a dizer, o pecado que nos envolve, a ganância, o egoísmo, a inveja, o disse-me-disse, os julgamentos, é preciso que eu assuma a minha vocação. Pouco importa estar à direita ou à esquerda, o que eu preciso é estar com o Senhor. Rapaz, nem que seja o último, eu quero entrar no céu. Quem quer entrar no céu aqui, levanta a mão e diga eu. Rapaz, estou preocupado se você é o primeiro. Eu chegando no céu, tá bom.
A palavra de Deus está assim, 2 Pedro, capítulo 1. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e os mais valiosos, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza. A fortaleza, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a constância. A constância, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quando eu rezava isso, me vinha toda a dinâmica da quaresma, a oração, o jejum, a esmola, a oração que me move a acreditar, o jejum que me faz o lapidar acontecer, a fraternidade, a caridade, a esmola para com o outro. Meus irmãos, por isso mesmo, dedicai todo o esforço a juntar-se, em juntar a vossa fé. Quando eu li o testemunho dos irmãos, que estão aqui apenas para dizer obrigado, ainda não está tudo 100%, mas nós cremos. Quando eu li o testemunho dos irmãos que não podiam ter a sua filha e rezaram, acreditaram, a graça aconteceu, como eu tenho pedido nesse tempo da quaresma, que realmente a nossa fé se renove. E aí é um esforço diário que o Emanuel, que o Renilson, que é o Padre Bruno, que todos nós precisamos nos esforçar. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza. A fortaleza, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Olha a beleza do jejum que nos ajuda a controlar os nossos impulsos, a trabalhar à espera daquele que tudo pode e tudo faz. Esse domínio próprio tão necessário, que controla a língua. E como nós precisamos controlar o domínio próprio, a constância. Como precisamos constância. Como nós somos deficientes muitas vezes nisso. A gente começa uma coisa, aí mal terminou, já quer outra. E a palavra de Deus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso de constância. Você precisa? Peça. A constância, a piedade. A piedade e a fraternidade, o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é um míope, um cego. Esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados outrora. Por isso, irmãos, é uma exortação. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confiar vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Procedendo dessa maneira. Desta maneira, vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Pode aplaudir essa palavra. Por isso, irmãos, 1 Pedro, é a segunda Pedro, é o capítulo 1, versículo 5, versículo 5. Por isso, irmãos, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio é a constância a piedade, a fraternidade o amor. Por isso, irmãos, vivendo assim, confirmai cada vez mais a vossa vocação e eleição.
procedendo assim, jamais tropeçareis. Precisa viver isso, para que a gente não tropece, para que não deixe que a inveja, que a língua, que os maus pensamentos, que o desejo, o mal, porque nós escutamos, a primeira leitura ela vai dizendo justamente isso: pagueis o mal com o mal? Acaso podes retribuir o bem com o mal? Jamais. O mal não se paga com o mal. O mal feito se paga com o bem, com a oração. Quando uma pessoa faz uma coisa ruim para nós, a melhor resposta é a nossa oração. É fácil? Não é. Não se paga o mal com o mal. É um desafio. E somente na oração que nós vamos conseguir corresponder. Porque a nossa humanidade quer a justiça imediata, é ou não é? A gente já quer a nossa... Por isso que é preciso de muita constância, muita oração, muito silêncio, para que o agir de Deus aconteça. Essa palavra transformação no tempo quaresmal é necessário. Eu quero pedir essa graça para mim e para você, que nós possamos assumir cada vez mais a nossa vocação cristã, o nosso chamado, e não corresponder diante das coisas do mundo do mesmo jeito. Vamos fazer a diferença. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você passa, eu não sei as suas lutas pessoais, o que você trava, mas eu creio na força da oração. E pela força da palavra, peçamos essa graça mesmo neste tempo quaresmal, que Ele venha a nos transformar naquilo que é o mais necessário. Coloca a mão no coração, fecha teus olhos, pensa na tua vida um pouco, o que você tem vivido, as lutas interiores, as suas dificuldades em viver a palavra, de viver a constância, até mesmo você que se sente muitas vezes não compreendido, injustiçado, você que por muitas vezes tem até razão, mas vamos pedir ao Senhor nessa noite a graça de colocarmos tudo no Senhor, na certeza que Ele tem um controle, que Ele pode, que Ele faz. Com a mão no coração, deixa mesmo essa oração brotar pela ação do Espírito. Solta a tua voz, igreja. Vai rezando, vai rezando, vai rezando. Reza mais forte. Pede ao Senhor essa graça. Entenda qual é a sua missão, a sua vocação. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve, aquele que se entrega, aquele que se lança, aquele que confia. Reza, igreja. Vai rezando mesmo, pedindo para que tudo que te atrapalha, como o Padre tem dito, o pecado que te envolve seja colocado de lado. Toda inveja, todo ciúme, todo ódio caia por terra. A nossa vocação é a santidade, o nosso chamado é o céu, o nosso lugar é a eternidade. Não nos preocupemos aonde, jamais, se é à direita ou à esquerda. Assumamos que o nosso lugar é o céu, é o Senhor que conduz todas as coisas. E mesmo que a nossa humanidade grite, mesmo que os homens mudem, a vontade de Deus prevalecerá na minha vida, na sua vida, na canção nova. Assuma a sua vocação. Queria la canta la bandara la canta la bandara la yele. Shiricanda la bandara la yera la bandara la mandala 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 ya. Siria la mandara la yera la reza, povo de Deus. Siricanda la mandara la yera la mandara la canta. Eu creio, Jesus. Eu creio. Shiricanta la Síria la canta la bandara canta la canta la mandala la canta. Suricanta la Síria la canta la Síria la canta. Duria la canta la Síria la canta la bandara. Oh Jesus, queria la mandara la canta la bandara. Vem viver, viver bem, Viver bem, queria ela canta, ela cira, ela canta, vida igual, assim não tem. Curia ela canta, ela cira, ela canta. Você vai ter o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará. Meu amigo, venha logo,
Jesus no coração. Ter Jesus. Quaresma é tempo de ter Jesus no coração. No coração. Atrapalha. Ele prometeu e lhe dará. Ele prometeu que lhe dará a salvação. Ergue teus braços. Ergue teus braços, canção nova. Ergue teus braços e canta isso. Venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se. Deixe-se. Esse é o tempo da quaresma. Tempo de encontro com Deus. Pare e pense muito bem. Pense muito bem. Pense muito bem. Somente Jesus lhe convém. A ti nada faltará. Se a Ele você se junta. Mais uma vez, esse refrão. Canta, Emanuel. Mais uma vez, peça essa graça. Venha, venha, canta isso. chamado do Senhor. Venha. Ergue teus braços, igreja. Canta, andar ao lado do Senhor. Peça essa graça mesmo. Não seja ovelha sem pastor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar. Deixe-se encontrar. Pare. Pense muito bem. Pense muito bem. Somente Jesus. Somente Jesus lhe convém. A ti nada faltará. Se a Ele você se juntar. Levanta a tua mão direita e repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não ouvi, igreja, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu nome. Pela tua palavra, Senhor, Pela tua proclamada. palavra proclamada. Pelo teu nome, Jesus. Pelo teu nome, Jesus. Eu renuncio nessa noite. Eu renuncio nessa noite. Tudo que me separa de ti. Tudo que me separa de ti. Tristeza. Depressão. Inveja. Medo. Julgamentos. Rancor. Eu renuncio, Jesus. Eu renuncio, Jesus. A tudo que causa desunião. A tudo que causa divisão. Divisão. Saia da minha vida. Saia da minha vida. Saia da minha família. Saia da minha família. Eu renuncio. Eu renuncio. A hipocrisia. A idolatria. A falta de fé. A falta de fé. E nessa noite, Jesus. E nesta noite, pelo Jesus. poder do teu nome. Pelo poder do teu pelo teu nome. sangue derramado na cruz. Pelo teu sangue derramado na cruz. Eu proclamo libertação na minha vida. Eu proclamo libertação na minha família. Na minha no família. meu coração. No meu coração. Tudo que me separa de ti, Senhor. Tudo que me separa de ti, Senhor. Saia agora nessa noite. Agora nessa Eu quero, noite. Senhor. Eu quero. Nesta quaresma. Voltar, Senhor. Voltar. Com um coração puro. Com um coração puro. Renovado. Coração renovado. Essa é a minha decisão, Senhor. Esta é a minha decisão, Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, a perseverar. E não olhar para trás. Eu creio, Senhor Jesus. Mas aumenta a minha fé. Eu creio, Jesus. Mas aumenta a minha fé. Vamos cantar mais uma vez isso. Venha para terminar com toda a vontade, com todo o desejo do coração. Venha. Venha. É o chamado do Senhor. Andar ao lado do Volta para Ele, Senhor. Não seja ovelha sem pastor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar. Deixe-se encontrar. Esse é o tempo. Pare. Pense muito bem. Pense muito bem. Só Jesus. Somente Jesus lhe convém. A ti nada faltará. A ti
nessa quaresma possamos parar, pensar muito bem, tomar a decisão devida de uma vida nova, assumindo a nossa vocação cristã, o nosso chamado à santidade, tirando mesmo todo o pecado que nos atrapalha, que nos envolve, deixando de lado a língua afiada, as palavras malditas, inveja, ciúme, rancor, e abrindo o coração para um tempo novo. Assim, vivendo, nós encontraremos a vida eterna, porque o céu é o nosso lugar. Vamos aplaudir essa certeza de céu, esse desejo de Deus, esse tempo quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.